queridos. Então, vamos continuar com a nossa aula, dar continuidade ao nosso estudo de equações exponenciais. Então, na primeira parte da aula, a gente fez 3 equações, a gente fez 3 exemplos, letra A, letra B e letra C. Então, agora a gente vai fazer mais 3 exemplos. Letra D é por onde iremos começar. E a gente vai começar a ver umas equações exponenciais um pouquinho mais elaboradas, que exigem um pouquinho mais de raciocínio. Então, a próxima equação que a gente vai fazer é essa daqui. 2 elevado a 3x menos 1 vezes 4 elevado a 2x mais 3 igual a 8 elevado a 3 menos x. Então, nosso primeiro passo aqui, a gente já sabe que nosso objetivo principal quando a gente está resolvendo equações exponenciais é sempre escrever todos os números na mesma base, né? Então, a gente pode escrever tudo aqui na base 2, porque 4 é 2 ao quadrado. Então, ao invés de escrever 4 elevado a 2x mais 3, eu posso escrever 2 ao quadrado elevado a 2x mais 3. Assim como 8 é 2 ao cubo. Então, ao invés de escrever 8 elevado a 3 menos x, eu posso escrever 2 ao cubo e isso elevado a 3 menos x. E aí a gente vai precisar voltar de novo aqui no nosso slide de potenciação para examinar esse último slide que fala sobre algumas propriedades de potência. A gente viu nesse slide uma propriedade que é quando a gente tem a potência de uma potência, quando a gente tem uma potência dentro de outra. Por exemplo, aqui a gente tem 5 ao quadrado elevado a 3. A gente viu na nossa aula de potenciação que quando isso daqui acontece, a gente faz o que para resolver essa potência? A gente repete a nossa base é 5, e a nossa resposta vai ser a nossa base elevada ao produto dos expoentes. Então, aqui no caso, a nossa resposta vai ser 5 elevado a 6. O 6 vem do 2 vezes 3. Então, a gente tem justamente isso aqui nesse nosso exemplo, né? O 2 elevado a 3x menos 1 a gente repete. E aqui a gente tem uma potência de potência. Então, a resposta disso daqui, eu repito a minha base, que é o 2 de baixo, e eu multiplico os meus expoentes. Mesma coisa aqui, repito minha base, que é o 2, e multiplico os meus expoentes. E dando continuidade a essa conta, quanto que é 2 vezes 2x mais 3? Resolvendo essa multiplicação aqui. A gente faz isso com a distributiva, a gente viu isso lá nas nossas aulas de nivelamento, que basicamente a gente multiplica 2 por 2x e 2 por 3. 2 vezes 2x é 4x, 2 vezes 3 é 6. Então, essa é a resposta desse primeiro produto. O nosso outro produto, 3 vezes 3 menos x. 3 vezes 3 mais 3 vezes menos x. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes x, 3x. E regrinha dos sinais, mais com menos é menos. Então, a gente pode reescrever essa nossa equação nesse formato aqui, ó. 2 elevado a 3x menos 1, vezes 2 elevado, esse produto deu 4x mais 6. Isso igual a 2 elevado, esse produto aqui deu 9 menos 3x. Então, aqui, o que a gente pode fazer? Aqui no lado esquerdo, a gente tem uma multiplicação de duas potências que têm bases iguais, 2 e 2. De novo, voltando aqui no nosso slide de propriedades, a gente viu que quando a gente tem uma multiplicação de bases iguais, duas potências que têm a mesma base e expoentes diferentes, o que a gente faz? A gente repete a base, então a resposta vai ser 2 elevado à soma dos nossos expoentes. 3 mais 4, 7. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu repito a minha base para fazer esse produto. E aqui em cima vai ficar a soma dos nossos expoentes. Então, somando esses dois binômios que eu tenho aqui, que é como a gente chama essa expressãozinha, assim, digamos, 3 mais 4 dá 7x. 6 menos 1 dá 5. E aqui do outro lado, a gente não tem o que mexer. É só 2 elevado a 9 menos 3x.
Como aqui a gente tem uma igualdade de duas potências de mesma base, basta a gente igualar os nossos expoentes, assim como a gente fez nas equações anteriores. Então, vou jogar tudo que tem letra para um lado, tudo que é só número para outro. O 3x vai passar aqui para a esquerda, então vai passar positivo, tá negativo passa positivo, e o 5 vai passar aqui para a direita, tá positivo passa negativo. 7 mais 3, essa resposta aqui é 10x, 9 menos 5 dá 4. Então, o x é 4 sobre 10. Simplificando, dá 2 sobre 5, dividindo por 2 em cima e embaixo. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. E, se eu quiser botar a resposta em número decimal, essas duas divisões, 4 dividido por 10 e 2 dividido por 5, as duas vão dar 0,4. Aí a gente tem que dar uma relembrada, no caso, daquela nossa aula de operações básicas que vocês viram lá no presencial, nas aulas de nivelamento, quando a gente ainda estava tendo aula lá no FRJ. Então, a gente viu como faz essas contas com números decimais. Então, essa é a resposta dessa nossa equação. É uma equação um pouquinho mais elaborada, é uma equação que exigiu um pouquinho mais raciocínio da nossa parte, mas a gente conseguiu resolver. Então, agora vamos seguir para o nosso próximo exemplo, que seria o nosso quinto exemplo, que vai ser a nossa letra E. Então, dando continuidade às nossas equações exponenciais, nosso próximo exemplo, letra E, a gente vai ter uma equação nesse formato aqui. Um número elevado a um trinômio, que é o que a gente chama, enfim, essa expressãozinha aqui em cima, igual a 1. O que a gente fez esse tempo todo? A gente falou que o nosso objetivo em equações exponenciais é sempre escrever toda a nossa equação na mesma base. Então, aqui a gente tem uma base 4. Será que eu consigo escrever o 1 na base 4? Aparentemente parece que não, né? Porque 1 não é um múltiplo de 4. 4 ao quadrado é 16, 4 ao cubo é 64. O 1 parece que nunca vai aparecer na base 4. Só que se a gente voltar mais uma vez aqui no nosso slide, a gente tem essa observação aqui, que diz que qualquer número elevado a zero é sempre igual a 1. Então, isso significa que 4 elevado a zero vale 1. Então, se aqui a minha base fosse 10, eu poderia escrever o 1 como 10 elevado a zero. Se a minha base ali na esquerda fosse 1000, eu poderia escrever o 1 como 1000 elevado a zero. Então, independente da base que eu tenho aqui, se eu tenho que escrever um 1 nessa base, basta eu pegar o número e elevar a zero. Então, isso é uma estratégia importante que vocês precisam saber na hora de resolver esse tipo de equação. Então, eu vou reescrever o 1 como 4 elevado a zero. E aí a gente já sabe, a partir do momento que a gente tem as nossas bases iguais, a gente tem aqui uma igualdade de duas potências. Se a base é igual à base, o expoente vai ser igual ao expoente. Acabou aqui, ó, nessa linha, a gente acaba com a parte de equação exponencial. A partir daqui, a gente cai numa equação quadrática, numa equação de segundo grau, que a gente teve uma aula só para falar sobre como resolver essas equações. Então, daqui para baixo não é mais uma questão de equação exponencial, passa a ser uma questão de equação de segundo grau. Então, vamos aproveitar para dar uma relembrada, né? O primeiro passo, quando a gente fazia as nossas equações quadráticas, era pegar os valores de A, de B e de C. Lembrando que o A é o cara que multiplica o x ao quadrado, o B é o cara que multiplica o x, e o C é o cara que vem ali no final. A gente viu isso quando a gente estudou equações quadráticas. A gente também viu que a gente sempre começa resolvendo a nossa equação quadrática fazendo o cálculo do delta, que é essa formulinha aqui, b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2 é 24.
Então, o meu delta, 5 vezes 5 é 25, menos com menos é mais. Então, o meu delta vai ser 25 menos 24, e isso vai dar 1. E aí, a gente lembra que para calcular o valor do x, a gente usa essa fórmula aqui. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. O b é menos 5, o delta vale 1, então a raiz de delta é raiz quadrada de 1, e o a vale 3, então 2a vale 2 vezes 3. Menos com menos é mais, então aqui dá 5, raiz quadrada de 1 é 1, e 2 vezes 3 dá 6. E aí a gente lembra que aqui nesse ponto da nossa equação quadrática, a gente separa em duas respostas, dois possíveis valores de x. Um vai ser usando o sinal de mais, 5 mais 1. 5 mais 1 dá 6, e 6 dividido por 6 dá 1. E outro vai ser usando o sinal de menos. 5 menos 1 dá 4. E, simplificando, a gente encontra x igual a 2/3. Então, a gente vai ter aqui nessa equação duas possíveis respostas, dois possíveis valores de x. Ou o x vale 1, ou o x vale 2/3. O que é importante a gente notar desse tipo de equação é que, no fundo, a parte de exponencial é muito pequena. O que a gente teve que usar de propriedade de exponencial são só essas duas linhas aqui. Daqui para baixo é a resolução de uma equação de segundo grau, que vocês já aprenderam em uma outra aula. Então não é difícil. O mais difícil é ter essa sacada de que a gente pode escrever um 1 como qualquer número elevado a zero. Depois que a gente entende isso, é só resolver a equação de segundo grau. Tudo bem? Então vamos para o nosso último exemplo de equação exponencial. Talvez esse seja o exemplo mais difícil, que vai ser a nossa letra F, que é o nosso sexto exemplo. Ele é um exemplo que vai demandar um pouquinho mais de raciocínio da gente, umas sacadas um pouco mais chatinhas, mas a gente também, já vou dar um spoiler, a gente também vai cair numa equação de segundo grau. Como que a gente trabalha com equações desse tipo? A gente não consegue escrever todos os números na mesma base, porque aqui a gente tem base 5, base 5. O 25 a gente até consegue escrever na base 5. 25 é 5 ao quadrado. O problema é esse 26 aqui. Quando eu fatoro o meu 26, eu tenho essa fatoração. O 26 é igual a 2 vezes 13. Eu não consigo escrever esse 26 aqui na base 5. Então ele está prendendo a nossa equação. Eu não consigo colocar essa equação toda na mesma base. Então eu vou ter que usar uma estratégia diferente para resolver essa equação. Primeira coisa, a gente tem que pensar nesse 5 elevado a 2x. Eu posso escrever esse 5 elevado a 2x de duas formas. Eu posso escrever como 5 elevado a x ao quadrado ou 5 elevado a 2 elevado a x. Não entendi. Por que eu posso escrever assim? A gente precisa relembrar a nossa propriedade, que a gente já usou, que é a propriedade da potência de potência. De que quando eu tenho um expoente dentro de outro, para eu resolver isso daqui, eu multiplico os meus expoentes. Então, se eu resolvo isso daqui, eu repito a minha base e multiplico os meus expoentes. 2 vezes x dá 2x. E é justamente 5 elevado a 2x. Mesma coisa aqui, eu só inverti. O 2 foi para dentro e o x foi para fora. Mas a resposta continua sendo 5 elevado a 2x, porque 2 vezes x continua sendo 2x. Então, eu tenho essas duas formas de escrever esse 5 elevado a 2x. Eu vou usar essa primeira forma aqui. Depois vocês vão entender por quê. Então, aqui no lugar do 5 elevado a 2x, eu vou colocar isso daqui. 5 elevado a x ao quadrado. Lembrando que isso é igual a 5 elevado a 2x. E depois eu vou continuar aqui com o resto da minha equação. Agora, eu vou fazer uma estratégia, que é uma estratégia meio louca, mas espero que faça sentido para vocês. Eu vou fazer algo que a gente chama de uma troca de variável. O que isso significa? Nem uma troca de variável, na verdade, uma troca de incógnita. Pode ser também. Enfim,
A gente vai fazer uma substituição. Eu acho que assim fica um nome mais simpático. Substituição. Qual vai ser a substituição que eu vou fazer? Onde tiver 5 elevado a x na minha equação, eu vou substituir por outra letra. Pode ser qualquer letra. Eu vou botar K, mas vocês podem usar a inicial do nome de vocês, vocês podem usar a letra que vocês quiserem. Então, o que isso significa? Eu vou reescrever essa minha equação aqui em cima, e onde tiver 5 elevado a x, eu vou colocar essa letra que eu escolhi como K. Mas pode ser outra letra. A letra tanto faz. Então, 5 elevado a x ao quadrado vai virar K ao quadrado. Menos 26 vezes 5 elevado a x. Só que 5 elevado a x eu vou substituir por K. Mais 25, isso é igual a zero. O que a gente ganha quando a gente faz essa substituição? A gente sai de uma equação que eu não faço a menor ideia de como resolver. E, mais uma vez, a gente chega numa equação de segundo grau. E dessa equação de segundo grau, eu consigo tirar o valor de K. Então, a gente vai resolver essa equação aqui. Vamos resolver essa equação. Mesmo processo que a gente fez na questão anterior. Calcular o delta, depois calcular o valor de x. Então, o delta, o A vale 1, o B vale menos 26, o C vale 25. O delta vai ser B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Menos 26 ao quadrado é menos 26 vezes menos 26. 4 vezes 1 vezes 25, essa multiplicação dá 100. 26 vezes 26, essa conta dá 676. Menos com menos dá mais. 676 menos 100, o nosso delta é 576. Então, a gente fez o cálculo do delta. Então, agora a gente precisa calcular o valor da nossa incógnita, que é o nosso K. Então, é a mesma fórmula do x, a gente só alterou a letra. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Voltando aqui à nossa página, o nosso b vale menos 26. Então, menos b vai ser menos 26. Raiz de delta. Nosso delta é 576. E 2 vezes a é 2 vezes 1, porque o nosso a vale 1. Então, vamos resolver essa conta aqui. Menos com menos dá mais, então aqui vai ficar 26. Raiz quadrada de 576, isso dá 24. Lembrando que a gente aprendeu a calcular a raiz quadrada de qualquer número fazendo aquele processo da fatoração. Como que a gente calcula a raiz quadrada de 576? A gente faz a fatoração, dividido por 2 dá 288, dividido por 2 dá 144, dividido por 2 dá 72, dividido por 2 dá 36, dividido por 2 dá 18, que dividido por 2 dá 9, dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. Essa é a fatoração de 576. E a gente viu aquele macetinho. Como a gente está fazendo uma raiz quadrada, a gente vai separar aqui os elementos da nossa fatoração em pares de números iguais. 2 com 2, 2 com 2, 2 com 2 e 3 com 3. A resposta dessa nossa raiz quadrada é o produto desses números vermelhos. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3 dá 24. Então, se eu não sei a raiz de 576 de cabeça, fazer a fatoração. Então, aqui a gente tira, assim como a gente faz com o x, deixa eu botar isso daqui só um pouquinho mais para baixo, para ficar com mais espaço. Assim como a gente faz com o x, daqui a gente tira 2 possíveis valores de k. Um usando o sinal de mais, um usando o sinal de menos. 26 mais 24 dá 50, e 50 dividido por 2, isso dá 25. 26 menos 24 dá 2, e 2 dividido por 2 dá 1. E aí a gente fala, acabou a questão aqui, né? Eu achei que o valor de k
ou é 25 ou é 1. Só que não é o valor de k que eu quero. Se a gente voltar lá na nossa equação, a gente quer saber o valor de x e não o valor de k. O k foi uma letra que eu criei aqui no meio do caminho. Só que eu tenho essa relação aqui entre o k e o x. Eu sei que k é sempre 5 elevado a x. Então, quando eu faço essa igualdade substituindo k igual a 25, eu vou ficar com 25 igual a 5 elevado a x. 25 é 5 ao quadrado. Então, o x aqui vai ser 2. E eu preciso fazer isso com outro valor, né? Com k igual a 1. Se eu substituo k igual a 1, vai ficar 1 igual a 5 elevado a x. Lembrando que qualquer número elevado a 0 vale 1. Então, 5 elevado a 0 vale 1. Então, aqui, o meu x é 0. Então, na verdade, a resposta da nossa equação é ou x vale 0 ou x vale 2. É importante tomar cuidado para não esquecer que a gente quer calcular x e não calcular o k, que é a letra que a gente criou. Então, no final, tem que usar aquela igualdade para voltar, para sair do valor de k e chegar no valor de x. Essa talvez seja o tipo de equação mais difícil entre todos que a gente resolveu. Porque essa sacada de escrever o 5 elevado a 2x de duas formas diferentes, usar essa daqui para a gente poder fazer aquela substituição do 5 elevado a x, trocar ele por uma letra. Aí trocar o 5 elevado a x por uma letra, que eu chamei de k, para chegar numa equação de segundo grau, resolver essa equação de segundo grau para descobrir o valor de k. E aí lá no final, ainda lembrar que não é o k que eu quero calcular, que é o x, e voltar, lembrar que a gente tem essa relação que 5 elevado a x é igual a k, então se eu sei o valor de k, eu consigo descobrir o valor de x, e usar essa relaçãozinha aqui com os valores de k que a gente encontrou para chegar no valor de x, é um processo longo e não é um processo simples. Então esse é o pior tipo de equação exponencial. É o tipo de equação exponencial mais difícil entre todos os tipos que a gente viu. Então, estudem esse tipo especificamente com mais calma. Mas por que a gente está tendo essa aula longa de equações exponenciais? Cai equação exponencial no vestibular? Cai. Normalmente não cai com essas caras aqui que a gente viu, mas é importante a gente saber como resolver esse tipo de equação. Agora, vamos supor que eu tenha uma equação exponencial que eu preciso resolver, que seja essa equação exponencial aqui. 3 igual a um número bem feio, um número decimal, elevado a x. Isso é uma equação exponencial? Sim. Por quê? Porque a nossa incógnita está na potência, no expoente. Só que essa equação exponencial, a gente não tem estratégias para resolver ela. Nenhuma dessas estratégias que a gente usou, a gente vai conseguir aplicar nessa equação. Primeiro porque a gente tem um número decimal na base, a gente não vai conseguir usar aquela estratégia de escrever todos os números na mesma base, esquece, não vai rolar. Então o que a gente faz para resolver equações exponenciais que não se encaixam nesses casos que a gente estudou? É para isso que serve o famoso logaritmo, que normalmente vocês odeiam, normalmente vocês não entendem e muito menos entendem para que serve esse negócio. O logaritmo, ele serve basicamente para a gente resolver qualquer equação exponencial. E esse vai ser o tema da nossa próxima aula. A gente vai estudar logaritmos e a gente vai ver como que a gente resolve equações exponenciais desse tipo. Equações que a gente não tem essas estratégias que a gente utilizou, onde essas estratégias não funcionam. Então essa vai ser a nossa próxima aula. Talvez a gente fique mais de uma semana estudando log, provavelmente, e vai ser o nosso próximo assunto. E log cai no Enem. O Enem sempre tem trazido pelo menos uma questão de log, e são questões que normalmente a galera foge. Então é importante vocês saberem logaritmo e vocês aprenderem logaritmo. E fica aí nas nossas cenas do próximo capítulo. A gente se vê na próxima aula, e vocês já sabem que a gente vai começar a estudar a parte de log.